Hoje, como a irmã Anice bem falou, hoje é dia do trabalhador, né? Nós precisamos estar orando para que Deus abra a porta de emprego para os que estão desempregados, né? Muita gente desempregada, milhões de pessoas que carecem das nossas orações. Então vamos estar orando, não cessem em orar pelo sustento, porque é em nosso trabalho que nós buscamos o nosso sustento. Amém, meus irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jó. Jó, capítulo 1. Vamos ler Jó, capítulo 1, versículo 1. Jó 1, 1. Os irmãos que encontrarem, por favor, se colocam de pé, para que nós possamos fazer essa leitura. Amém? Amém. Glória a Deus. O texto diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Amém? Os irmãos podem sentar. É interessante quando a gente olha essa descrição de Jó. Quem era Jó? Um homem que temia a Deus e que se desviava do mal. Na verdade, Jó se desviava do mal porque ele era temente a Deus. Se ele não fosse um homem que tivesse o temor do Senhor, o mal certamente o tragaria. O mal era algo que era uma prática natural e normal na sua vida, se caso ele não fosse um homem que temia a Deus, porque a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando nós tememos a Deus, nós somos sábios. Por quê? Porque nós nos desviamos do mal. Então, o mal, ele existe. O mal é uma realidade. Essa constatação descobrimos, queridos irmãos, quando amadurecemos diante da dificuldade da vida. A cada dia, o mal está diante de nós. E eu quero dizer que o próprio Deus, ele se alarmou ao notar tanta maldade no mundo. Eu queria que nós abríssemos a Bíblia em Gênesis capítulo 6, né? Versículo de 5 a 7. Eu gostaria que os irmãos mantessem as suas Bíblias abertas no livro de Jó. Não fechem suas Bíblias, que nós vamos fazer algumas leituras nesse livro. Gênesis 6, de 5 a 7. O que é que diz, meus irmãos? Alguém já achou? Pode ler. Gênesis capítulo 6, versículo de 5 a 7. Observe que o mal fez com que Deus se arrependesse, porque o mal era latente, meus irmãos, era algo real no meio do povo, como hoje ainda acontece, né? A Bíblia diz que o mal anda ao nosso derredor. Eu quero dizer que todas as pessoas certamente já se perguntaram por que existe o mal e qual a sua origem, por que o mal continua. E nessa manhã nós vamos pensar nisso, por que o mal continua e como vencer esse mal, porque existe uma forma de vencer o mal, existe um método para vencermos o mal. Então, para entender sobre o mal, vamos fazer duas perguntas muito importantes sobre o mal: o que é o mal, né? E como vencer. O que é o mal? Jó, queridos irmãos, foi exemplo de pessoas que experimentou males e os venceu com a ajuda de Deus. Jó experimentou o mal ao pico, ao máximo. Então, diante de tanta dificuldade em sua história de vida, Jó, ele perseverou no bem. Ele recebeu de Deus bênçãos, porque ele perseverava
no bem. Então, quando nós perseveramos no bem, automaticamente nós somos abençoados. Então, é possível viver no mundo sem conhecer o mal? Será se alguém o mal, será se não assolou alguém na face da terra? Eu acho que todo mundo passa por algum mal na sua vida. Não existe aquele que seja imune do mal. Observe que Jó era um homem temente a Deus, que se desviava do mal, mas teve um momento que ele não teve como segurar isso. Então vamos aprender com a vida de Jó, o seu exemplo, né? O que é o mal? O mal, na verdade, queridos irmãos, é a ausência de Deus no mundo em pecado. Então o mal, ele existe aonde Deus não existe. Porque a presença de Deus, a Bíblia diz que onde a luz chega, as trevas, elas se dissipam. E aonde Deus está, o mal tem que sair. Nós cantamos, o corinho diz, a unção de Deus chegou aqui, a unção de Deus chegou aqui. Aonde Deus está, o mal, ele bate em retirada. E assim é na nossa vida. Então, quando Deus, ele habita em nossa vida, o mal, ele tem que bater em retirada. Então, 1 João 4,8 diz que Deus, ele é amor. E Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva vem do alto. Então tudo de bom vem de Deus. Eu quero dizer que então podemos concluir que a maldade, meus irmãos, é a falta de Deus. Quando nós fazemos algo mal, quando nós prejudicamos alguém, é porque Deus não está em nós. Porque quando Deus está em nós, o nosso objetivo, a nossa intenção sempre é abençoar o outro, é sempre ser bênção na vida do outro. Então, quanto mais próximos de Deus estivermos, mais longe estamos do mal e do pecado. É preciso ter comunhão com Ele. Então, quando temos comunhão com Deus, estamos longe do mal e do pecado, porque Ele só se aproxima de nós com a permissão de Deus. Observe que com Jó foi assim. Jó, o diabo, queridos irmãos, só teve autorização na vida de Jó quando Deus autorizou. Só teve autoridade de tirar algo da vida de Jó quando Deus permitiu. E às vezes Deus permite que o diabo tire algo de nós para provar ao diabo que nós somos fiéis a Ele, que não é porque perdemos algo que nós nos afastamos dele, que nada, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos afastar do amor de Deus em Cristo Jesus. Então, esse amor é inseparável. Então, queridos irmãos, eu quero te dizer que vamos ver 3 males no livro de Jó. Primeiro, podemos ver 3 tipos de mal: o mal natural, o mal humano e o mal espiritual. Esses 3 males esteve na vida de Jó naquele momento que o Jó passou. Então, o mal natural, por favor, leiam aí Jó capítulo 2, versículo 9 e 10, por favor. Alguém leia, por favor, 9 e 10. Então sua mulher disse: ainda reteis a tua sinceridade, amaldiçoas a teu Deus e morre. Mas ele lhe disse: como falas qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Então Jó entendeu que isso veio de Deus. Aquela dificuldade era um mal natural, era algo que iria acontecer. Então já entendeu no primeiro momento que tudo que lhe aconteceu de mal era algo de natural, algo que poderia acontecer. Então por isso ele respondeu à sua mulher loucas, e algumas traduções dizem assim: mulher loucas, não sabe o que falas, Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos irmãos, precisa se entender que às vezes Deus toma algo, mas toma para Ele. Foi o caso dos filhos de Jó. Os filhos de Jó também foram para o Senhor, porque na verdade os filhos de Jó, observe que Jó era um homem temente a Deus, e ele observe que nas consagrações dele, nas ofertas que ele fazia a Deus, quando ele fazia os seus sacrifícios, mesmo que ele não soubesse que os seus filhos tinham cometido algum pecado, mesmo assim ele sacrificava pela vida dos seus filhos. Então, queridos irmãos, por isso ele respondeu à sua mulher:
Eu quero dizer que, além de tudo, ele confiava na soberania de Deus. É preciso confiar que poderia recompensá-lo acima de todo mal. Então Jó sabia que o mesmo Deus que deu, o mesmo Deus que tomou, poderia dar a ele novamente, como foi tudo restituído, porque ele confiou no Senhor. Então o mal natural são coisas normais da vida, queridos irmãos, que precisamos entender. Que é normal passarmos, nos conformar e também podemos lutar e superar. Observe o desemprego. Às vezes você é fiel no dízimo, é fiel nas ofertas, mas o desemprego chega. Aí muitos podem pensar: como é que pode? Eu sou fiel a Deus, eu dedico a minha vida a Ele, eu estava trabalhando, dedicava meus dízimos, as minhas ofertas, era fiel, mas esse mal é natural, meus irmãos, porque as dificuldades vêm muitas vezes para nos aproximar mais de Deus. Eu quero te dizer que o mal natural são coisas normais da vida, e precisamos entender e nos conformar também que podemos lutar. Você pode superar, pode passar por cima. Então, alguns tipos de mal natural enfrentados pelo ser humano são a dor, as enfermidades, o desemprego, os problemas climáticos e a morte. Várias questões são algo natural que acontece na nossa vida e precisamos estar preparados, porque do Senhor, queridos irmãos, ao Senhor pertence todas as coisas. Como Jó disse, Deus me deu e Deus tomou. Às vezes tudo que é nosso vem de Deus e tudo pertence ao Senhor. O segundo mal que está no livro de Jó é o mal humano. Então a maldade, vamos ler aí Jó 4, versículo 8, por favor. Jó, capítulo 4, versículo 8. Amém. Observe que a maldade do ser humano revela que alguém está sujeito a sofrer males. Observe que a humanidade também é responsável por coisas ruins. Nós temos responsabilidade por muitas coisas ruins que acontecem na nossa vida. Então, muitos males chegam a nós por consequência da nossa vida, da vida que levamos, da vida que nós desfrutamos. Então, o mal humano pode ser aprendido pela própria pessoa, ensinado por gerações. Eu quero te dizer que, infelizmente, muitos males que a humanidade sofre é consequência das suas próprias ações. O homem, por sua ambição, por seu orgulho, por seu egoísmo, muitas vezes passa por coisas terríveis. Então, queridos irmãos, eu quero dizer que Jesus disse em Marcos, queria que alguém abrisse aí Marcos, capítulo 7, vamos ler o que Jesus disse, 7, 21 a 23, por favor. Entendeu? Então, são consequências das nossas próprias ações, muitos males que nós vivemos. Marcos 7, 21 a 23, por favor. Amém? Amém. Observe que a Bíblia diz que tudo sai de dentro de nós. São males humanos. Então, quer dizer, tudo depende da pessoa escolher entre o bem e o mal. O bem e o mal está diante de nós, como Josué falou. Escolher hoje a quem vai servir. Então a gente muitas vezes tem que decidir a quem eu servirei, ao bem ou ao mal. O mal está diante do cristão também. O diabo está aí, a Bíblia diz que está ao nosso derredor, bramindo como leão, procurando a quem tragar. Se ele procura a quem tragar, é alguém que não foi tragado com ele. E quem é que não foi tragado com ele? Aqueles que servem ao grande Deus, porque aqueles que estão lá fora já estão tragados. Então ele não anda ao derredor daqueles que estão lá fora, ele já anda dentro daqueles que estão lá fora, porque o rei deles é ele, mas ele anda ao nosso derredor. Mas ao nosso redor está os anjos do Senhor, para nos livrar e proteger de todo mal. Então tudo depende da nossa escolha. O que eu tenho escolhido? Se alguém olha algo com maus olhos, logo a malícia toma conta do seu coração.
porque são os olhos a lâmpada do corpo, meus irmãos. Então é o meu olho que vai dizer, é a forma como eu olho. Mateus 6,22 diz: se os olhos forem bons, todo o corpo será luminoso, se os nossos olhos forem bons. Então, como tem sido os meus olhos? Como tem sido os seus olhos? Eu quero dizer que Jó 15,35, né? Jó reconheceu que ele estava cercado de maldade pelas pessoas ao seu redor. Vamos ler aí Jó, capítulo 15, versículo 35, por favor. Ele reconhece que estava rodeado por pessoas, queridos irmãos, pela maldade das pessoas que estavam ao seu redor. Pode ler, por favor. Observe o trabalho e produz iniquidade, no seu bem prepare engano. Observe, as pessoas que estavam ao redor dele eram assim, eram pessoas enganosas. Então alguns tipos de mal são a violência, mal humano, a malícia, os desejos malignos, toda forma de pecado. Isso sai de dentro de nós, isso é inerente do ser humano. E existem também os males espirituais. Eu queria ler, que o irmão lesse aí Jó capítulo 1, versículo 6 e 7, por favor. Jó capítulo 1, versículo 6 e 7. Observe o que ele estava. Ele estava rodeando a terra em busca de quê? De presas, em busca de vítimas. Então o mal também tem sua origem espiritual, e ele está ao nosso redor, tentando nos tragar. Então mais uma estratégia maligna é nos fazer ignorar a sua existência. Não ignore o mal, porque o objetivo do diabo é as pessoas dizer que não acreditam nele. É isso que ele gosta. Ele já gosta quando a pessoa diz que o mal existe nada, porque aí ele tem liberdade de agir na vida dessa pessoa. Então, para vencer o mal, é preciso saber que ele existe, é preciso ter consciência para se defender. Porque se nós não nos defendemos de algo que a gente não acredita, acha que não vai acontecer, então para vencer o mal, é preciso ter essa consciência que ele existe, né? E esse mal espiritual é algo invisível aos olhos naturais, só com os olhos espirituais que podemos ver. Então sabemos que todo mal é a personificação de Satanás. Então Satanás, não podemos pensar dessa forma, que às vezes a gente diz assim: tudo é culpa de Satanás, tudo é culpa dele mesmo, porque é ele que induz o homem ao pecado. Faz isso, tudo agora é culpa de Satanás. Não, tudo é ele é o responsável de todo o mal, e o nosso Deus é o responsável de todo o bem, porque Satanás, ele anda procurando a quem tragar, a quem destruir. Queridos irmãos, quer dizer que sabemos que todo mal é a personificação dele. Satanás está por trás de todo mal, que é o nosso inimigo e opositor do próprio Deus. Ele é contra Deus, ele se opõe a Deus. Observe que nesse texto que nós acabamos de ler, o que é que aconteceu? Os filhos de Deus foram ao céu e Satanás estava no meio. Observe que o livro de Jó relata 2 vezes que Deus reuniu seus anjos e o diabo se intrometeu. Ele apareceu como intrometido, né? Vamos ver aí Jó 1,6 e 2, 1 e 2, por favor. Jó 1,6 e 2, 1 e 2. Amém? E 2, 1 e 2. Amém? Isso revela, meus irmãos, como Satanás é persistente e ele afronta o próprio Deus para perseguir os seus servos. Então imagine nós, pobres mortais, se ele afrontou a Deus, imagine eu e você, que somos pobres mortais, somos pessoas que não temos poder nenhum. Eu quero te dizer, mas neste texto,
percebemos que todo mal se rende diante do poder divino, ele se rende diante de Deus. Em muitos textos da Bíblia, Satanás, ele, quando avistava Jesus, ele quer que tenha contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Ele sempre reconhecia Jesus como filho do Deus Altíssimo. Eu quero dizer que todo cristão, queridos irmãos, deve saber que estamos numa batalha espiritual, é constante, é diária, em todos os momentos, contra forças invisíveis. Eu quero dizer que a sua luta, a nossa luta, a luta que nós travamos não é contra carne nem sangue, é contra os poderes das trevas, é ele que tenta nos destituir, é ele que tenta nos desfazer. Então, queridos irmãos, para enganar, para pensar que não existe, eu quero dizer que alguns tipos de males espirituais são o pecado, a perturbações espirituais e possessões malignas. Esses são males espirituais que a gente vê que é uma realidade em muitos lugares. Então, não precisamos temer o mal espiritual, não tema, porque Tiago capítulo 4, 7 diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então não tema, resista, e certamente o diabo ele vai fugir, porque ele não vai ter capacidade de lutar contra o nosso Deus, que é todo poderoso. Então qual é o mal? O que é o mal? Eu quero dizer que o mal, queridos irmãos, é a ausência de Deus, porque quando Deus está na nossa vida, o diabo ele não tem poder para nos destruir, ele não tem poder para fazer nada, ele não tem poder para nos destituir, ele não tem poder de nos afastar. Mas quando estamos longe de Deus, quando damos vazão ao pecado, quando damos abertura ao pecado, então, queridos irmãos, as perturbações espirituais e as possessões malignas, ela é ferrinha e ela nos tira da presença de Deus. Então, a ausência de Deus é o mal, né? E segunda pergunta, que foi como eu comecei fazendo as duas perguntas, né? A segunda é como vencer o mal. A primeira foi o que é o mal, que eu terminei de responder, disse que é a ausência de Deus. E segundo, como vencer. Somente Deus pode vencer o mal. Não existe outra possibilidade, não existe outra forma para vencermos o mal, se não for através do poder de Deus na nossa vida. Então o Senhor, Ele é maior do que tudo, e seu amor é mais forte do que qualquer força do universo. O amor de Deus é um dínamo, é mais poderoso do que uma dinamite, e Satanás ele não tem poder diante do poder de Deus e diante do amor de Deus. Eu quero dizer que Jó sabia disso, Jó sabia que o poder de Deus era maior do que qualquer coisa. Então ele superou todo o mal que sofreu, confiando na bondade de Deus. É quando nós estamos passando por dificuldades, passando por sofrimento, e entender: essa é a vontade de Deus para a minha vida. Foi o que Jó fez. Jó entendeu que aquela dificuldade era a vontade de Deus. Então, a exemplo de Jó, devemos fazer três coisas. Jó orava, Jó desviava e Jó buscava a Deus. Ele orava ao Senhor, ele se desviava do mal e ele buscava a Deus. E essa é a chave para vencer o mal, é fazendo essas três coisas. Então, quando temos uma vida de oração, quando procuramos nos desviar do mal, né? E quando, queridos irmãos, podemos vencer o mal assim, então é preciso buscar o bem. E quando buscamos esse bem, nos livramos do mal. Então, vamos ver as três respostas de Jó. Primeiro, Jó ora, né? Vamos ver aí Jó 30, versículos 18 e 19. Jó tinha uma vida de oração constante. Capítulo 30, versículos 18 e 19, por favor. O irmão que achou pode fazer a leitura. Observe que ele estava orando, ele estava falando com Deus. Então essa arma de Jó é que dava vitória a ele. Então a oração é a maior arma contra o mal, meus irmãos. Então o crente que não ora é um crente derrotado, porque a oração é quando nós estamos conversando com Deus,
Então por isso Jó orava sempre por sua família, ele sempre estava intercedendo por sua família. Eu quero dizer que foi em meio à maior dificuldade da sua vida que Jó exerceu o poder da oração. Observe que nesse momento é o que ele reconhece. Ele reconhece que estava na lama, ele reconhece que estava no pó, mas ele continuava orando a Deus. Só ora a Deus quem confia nele, só ora a Deus quem conhece ele, quem tem relacionamento com ele. Então, através do poder da oração, Jó teve sua história restaurada completamente. Então, quer restaurar a sua vida, quer ter uma vida restaurada, uma vida poderosa, é preciso viver uma vida de oração. Em Mateus capítulo 6, versículo 13, Jesus nos ensinou a orar, dizendo: livra-nos do mal. Precisamos orar cada dia: Senhor, nos livra do mal, nos livra desse mal. Então, pois a oração, queridos irmãos, é a maior arma que temos para vencer a maldade satânica, a maldade do mundo. É preciso viver uma vida de oração. Eu quero dizer que enquanto oramos, somos revestidos de todo o bem. A oração nos reveste do bem, que vem de Deus, que nos protege contra todo mal, porque é só através da oração que somos revestidos. Então a segunda coisa que devemos fazer é nos desviar do mal. Jó capítulo 28, versículo 28, por favor. A Bíblia diz que Jó se desviava do mal. Jó 28, 28. Observe qual é a orientação de Deus, que o homem que se aparta do mal, que se afasta do mal, é inteligente. Então a história de Jó se resume em dizer que ele se desviava do mal. Era um homem que procurava se desviar. O mal estava de um lado, ele ia para o outro. Se alguma coisa pudesse trazer mal para a vida dele, ele procurava evitar. E a gente não, muitas vezes a gente vai para cima do mal. É preciso, meus irmãos, se desviar do mal, pois Deus, Deus nos protege, ao ponto do próprio Deus dizer para Satanás 2 vezes que Jó tinha uma qualidade de se desviar do mal. Foi Deus que disse isso a Satanás. Que coisa maravilhosa, né? Deus chegar para Satanás e dizer: olha, está vendo ali? O meu servo Jonas se afasta do mal, o meu servo Milton, a minha serva Maura, a minha serva Lisiane, a minha serva Eda, aquele povo ali é um povo que se afasta do mal. E era uma característica de Jó e precisa ser nossa característica, meu irmão. Mas muitas vezes a gente vai para o mal, é preciso se afastar, se desviar. Então, se alguém que traz mal para a sua vida, se alguém que traz coisas negativas, muitas vezes alguém gosta de fofoca, gosta de falar da vida dos outros: olha, eu não quero mais conta, quando eu ver aquela irmãzinha ali, eu vou passar de uma calçada para outra. A paz do Senhor, minha irmã, a paz, olha, fala de longe, porque é preciso se afastar do mal. E do mal é algo latente, o mal é algo que está conosco hoje, que vive no nosso meio. Então, quer dizer, nesse mundo existem muitos males, mas devemos fugir do mal enquanto podemos. É preciso fugir, né? 1 Tessalonicenses 5,22 diz que devemos fugir e nos abster de toda forma de mal. Fugir, nos abster. Se abster é deixar de usar. Abstenção é você dizer: eu não quero, eu não vou usar. Então, infelizmente, muitas pessoas se sentem atraídas por coisas que são enganosas. E o fim dessas coisas, queridos irmãos, termina muito mal. Aquilo que é enganoso, temos que nos afastar. Aquilo que é nossa fraqueza, temos que ficar longe. Eu quero que a melhor forma de se desviar do mal é buscar a direção de Deus para as nossas vidas. Busquemos a direção de Deus. Se eu tenho alguma fraqueza, se algo me atrai para fazer o errado, eu tenho que dizer: eu não vou mais fazer, eu vou me afastar, eu vou ficar de longe. Então, queridos irmãos, eu lembro quando eu era promotor de vendas, né? Tinha um irmãozinho chamado Francisco Ventura, que aí ele, quando ele estava no mercado, ele não passava na seção de bebida alcoólica não, né? Ele dizia: não, aí é a seção do Egito, aí eu não entro não. Então é o que ele estava se afastando do mal, se afastando da seção do Egito. E é isso que devemos fazer, nos afastar do Egito, meus irmãos. A terceira coisa que devemos fazer é buscar o bem. Jó, o texto diz que Jó era um homem que buscava o bem. Jó 30, versículo 4, por favor. 30, versículo 4. Quem achar aí pode ler. Apanhavam malvas juntos ao arbusto, e o seu mantimento era a raiz dos ídolos. Observe que ele buscava o bem, né?
Por favor, 34, versículo 4, eu disse 30, não foi? 34, versículo 4, desculpe minha irmãzinha. 34, versículo 4. Porque é direito escolhamos para nós e conheçamos entre nós o que é bom. Então, buscar o bem, buscar o que é bom. Então Jó tomou a decisão de buscar tudo que é bom para a sua vida. E às vezes, meus irmãos, a gente sabe que algo não serve, mas a gente tenta buscar. Devemos evitar o que não é bom. Então o bem e o mal podem ser comparados com um depósito que temos em nossas vidas. O que é que temos depositado? No depósito da nossa vida, o que é que está guardado? Coisa boa, coisa ruim. Coisa ruim é para ser lançada fora, e as coisas boas é para ser guardadas. Então, por isso, precisamos semear o bem e crer que é tempo de colhermos bênção para as nossas vidas, é tempo de colhermos o que é bom. Então, como vencer o mal? Somente Deus pode vencer o mal. Então, através de Deus, podemos vencer o mal através de Deus. Jó reconheceu que todo o mal que ele viveu tinha um propósito maior. Toda aquela dificuldade tinha um propósito maior. Sabe qual era o propósito? Aproximá-lo de Deus. Esse era o propósito das suas dificuldades. Então, como disse o salmista, no Salmo 119, versículo 71, ele disse: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Entendeu? Então, muitas vezes, queridos irmãos, as coisas difíceis, as dificuldades, os problemas, sabe o que é que eles fazem na nossa vida? Nos aproxima de Deus. Que o momento que mais oramos é quando estamos passando por dificuldades, quando estamos passando por luta. Então, de tudo, tiramos uma lição para a nossa vida, e nós aprendemos coisas boas do Senhor em tudo. Em tudo que nós fazemos, é preciso tirar uma lição, até as coisas ruins. Observe que Jó tirou lição, da dificuldade. Saiba que o bem que Deus quer o bem de Deus, Ele quer restaurar tudo de mal que existe nesse mundo. O objetivo de Deus é restaurar, é transformar o mal em bem. Então precisamos aprender a cada dia a orar pedindo que o Senhor nos livre de todo o mal, além de nos desviar, querido, para sempre de tudo que for ruim, e buscarmos o bem. Então quer dizer que o mal é a ausência de Deus, e somente Deus pode vencer o mal. A primeira pergunta: o mal vence o bem, e somente Deus, somente Deus pode vencer o mal. Então é preciso, queridos irmãos, buscarmos a esse Deus, pedirmos a Ele: Senhor, que as experiências negativas, as dificuldades que eu tenho vivido, as lutas que eu tenho tido, possa me aproximar do Senhor. Mas para isso precisamos entender qual o propósito de Deus. Jó entendeu que o propósito de Deus naquelas lutas, naquelas dificuldades, naqueles problemas, era que ele se aproximasse mais do Senhor. E Deus chega para Satanás e diz assim: está vendo ali meu servo? Aquele homem ali se afasta do mal e busca o bem. Se Deus falar isso de mim e de você, talvez já falou isso de mim e de você para Satanás. Quantas coisas temos perdido, quantas perdas temos tido, mas nós continuamos aqui, firme no caminho do Senhor, buscando a face dEle. E que Deus nos abençoe, que nos dê um dia abençoado, um dia de vitória, e que Deus possa estar presente diariamente nas nossas vidas, porque assim nós venceremos o mal. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por esta manhã, Pai. Agradecer, Deus, por essa palavra, Senhor, que nós possamos, Deus, entender, Senhor Deus, qual o papel do mal na nossa vida, Deus. E o papel do mal é nos afastar do Senhor, mas que nós possamos, Deus, usar essas dificuldades, usar o mal para nos aproximar do Senhor, buscando a Tua face, orando, Deus, buscando a Tua palavra, buscando um relacionamento mais íntimo com o Senhor, Pai.
Abençoa, Deus, os teus filhos que aqui estão, Senhor Deus. Abençoa aqueles que não puderam estar aqui, Deus. Fortalece-nos, Senhor Deus, com o teu Espírito Santo, Deus, para que quando o mal vier, Senhor Deus, nós possamos resistir a ele, Pai, e ele possa bater em retirada, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor é conosco. O Senhor tem nos sustentado, tem nos livrado de todo o mal. Te agradecemos, Deus, agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar.